Boa noite, pessoal, tudo bem? Beleza, Luizio, tudo certo? Daí, Marco, como é que tá? Tranquilão? Ô, Loreno. Bom, pessoal, quem for chegando aí, quiser acompanhar aí o Aloysio e compartilhar na Facebook de vocês aí, e quando compartilhar, volta aqui, bota um hashtag compartilhado, que no final do mês aí o Rafa normalmente faz um ranking aí de quem compartilha mais as lives e pode ser que ganhe um brindezinho, uma surpresa aí do Rafa. Beleza? Vale inclusive para minhas lives. Bom, então vamos começar já. A gente vai falar um pouquinho. Deixa eu só botar minha câmera aqui. Bom, a ideia hoje então, pessoal, é falar um pouquinho aí sobre os serviços de backup em nuvem do Azure, né? O que a Microsoft oferece de soluções de backup, tá? Então não é uma solução só, não é um produtinho, não é só uma coisa que tem, né? São várias etapas, várias funções que a gente consegue usar dentro do Azure para proteger nossos dados, né? E hoje em dia a gente sabe aí que, né, o backup é uma das coisas mais importantes de cada empresa, aí, dos dados das nossas empresas, né? Nossos clientes, enfim. E hoje o dado é praticamente um novo petróleo, né? O pessoal fala isso e realmente é verdade, né? Com a informação que a gente consegue fazer toda a estratégia da empresa e sem os nossos dados a empresa pode até ah, acabar falindo, né? E aí, Alisson, beleza? Então vamos lá. Quem aqui nunca teve um caso que precisou usar backup de um cliente que perdeu o backup, de cliente que perdeu dados, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Eu particularmente tive um cliente, eu não vou falar o nome dele, né? Porque por questões lógicas, né? Mas esse cliente ele tinha solução de backup implementada, mas era uma solução de backup local que ficava no HD externo, que não tinha, que ninguém fazia ali rotacionava esse disco, não tinha dois discos, ninguém tomava conta, todo mundo achava que o disco estava ali e não teria problema nenhum, né? Até que um certo dia eles tiveram um problema de segurança, né? Foram assaltados, né? Foram furtados e o pessoal que furtou a empresa desse meu cliente, levou servidor, HD, levou tudo. Então gerou um problema enorme porque eles não tinham backup em nuvem, né? Então assim, a gente sabe que a importância, até a Carol falou, acho que faz uns 20 dias atrás, acho umas 3 semanas, se eu não me engano, ela falou sobre um cliente dela que perdeu muita coisa, que teria perdido muita coisa caso não tivesse um backup na nuvem, né? Que é uma coisa muito importante hoje a gente ter. E uma das formas mais simples que eu entendo de entrar para esse mundo de computação cloud, entrar na nuvem e fazer essa transição aí, principalmente para os clientes menores, né, que não tem tanto poder financeiro assim para bancar uma infraestrutura em nuvem ou alguma coisa um pouco mais elaborada em nuvem, a gente consegue entrar com o backup, né? Então, é uma das formas mais fáceis e que a gente consegue mostrar o valor muito rápido, né? Então, uma das questões muito importantes, né, de backup em nuvem, e a gente normalmente a gente usa, fala em Azure, a gente não pensa que o cliente pequeno lá, que tem uma, duas, um servidorzinho pequeno lá, pode ser beneficiado também. Então, existem diversas ferramentas no mercado aí de backup, uma delas é o Azure, né?
A gente consegue fazer backup de qualquer máquina, qualquer servidor e manter nossos dados lá nos servidores da Microsoft com toda a segurança que eles provêm para os nossos dados, né? Então, eu acho que vai ser a minha ideia com essa live aqui é quem sabe, depende da interação de vocês, depende muito do que o pessoal me entregar de feedback aí, de transformar esta live em uma série, né? Porque são muitos assuntos para ser abordado dentro do backup, levando em conta que o backup do Azure, o mesmo serviço de backup, ele também engloba a parte de recuperação o site recover, né? Então a gente vai ver aqui a ferramenta de backup e daqui a pouco vai ter uma opção lá de site recover que a gente não vai conseguir cobrir hoje por causa do tempo, muito curto, enfim, não tem nem ambiente preparado para isso, né, para hoje. Então, quem sabe a gente transforma isso numa série. Não sei se vai ser em sequência, não sei se a gente vai intercalar com alguns outros assuntos aí, tá? Mas a ideia é transformar assim numa série e falar, cobrir a maior parte das soluções de backup e recuperação de desastres do Azure. Bom, a primeira coisa que, a gente vai fazer um pouco mais de bate-papo hoje, tá? Vou mostrar, claro, a ferramenta em si, algumas configurações, algumas opções, um pouquinho mais de bate-papo para a gente ter vamos dizer assim, um nivelamento aqui do assunto, né? Para todo mundo estar na mesma sintonia aí. Então, o que que é importante, tá? Num backup de um cliente? É só ter o backup? É só garantir que o backup está funcionando? Será que é só isso? Quem aí que está me vendo faz teste de backup nos clientes ou na sua empresa? Alguém aí faz? A gente faz o backup, depois tem ah, de tempos em tempos a gente vai lá e faz um teste de restore, vê se está funcionando. Alguém aí faz? Vamos ver se alguém faz aí, tem um delayzinho da resposta. Mas então, adiantando, tá? Eu particularmente, tá? Eu utilizo. Não faz, Luiz? Pois é o seguinte, e se, por exemplo, um dia, Luiz, quem também não faz esse teste, quando a gente precisar desse backup, a gente vai lá e faz o restore e não funciona. O backup está feito, o log diz que está ok, mas eu vou baixar lá a planilha lá do diretor da empresa lá, que ele tem um backup da planilha dele lá e não consigo usar, não consigo abrir porque está corrompido o backup, enfim. Como é que a gente vai explicar isso para o nosso gerente, né, para o nosso diretor ou para o nosso cliente, né? Então, uma boa prática, a primeira boa prática de backup é validar, exatamente, Lorena, validar. Eu tenho por costume, quando eu faço backup, a gente tem hum, até a ferramenta de gestão de chamados que a gente usa, né? Ela, eu já deixo alguns chamados agendados de cada 15 dias, cada 20 dias, depende muito do volume de dados do cliente, depende do que o cliente contratou, depende do que a gente entende que seja o mais seguro para esse cliente, enfim. A gente faz uma validação de um backup. Não é voltar o backup inteiro, não é voltar um ambiente todo. É pegar um ou dois arquivos, ou pegar os arquivos de um servidor, ou voltar um VHD, e subir essa máquina virtual para o que acontece, ver se ela vai subir, se está íntegro, se não está. Então, é uma prática muito recomendada é fazer o teste, tá? De nada adianta a gente ter o backup e o dia que a gente for precisar do backup, tá lá tudo bonitinho, tá lá no meu dashboard, tudo verdinho, meu backup tá feito, tudo certinho e quando eu vou voltar um VHD e subir a máquina virtual, a máquina não sobe de jeito nenhum. Então, a primeira coisa que tem que se pensar é isso. A segunda coisa, pensando em backup, eu costumo pensar também, é um termo que é o RTO. Alguém conhece o RTO? Recovery Time Objective. Vamos ver se alguém sabe o que que é. Eu vou falar um outro termo, tá? São dois termos, é o RTO, o RPO e a retenção. Alguém conhece esses termos? Já ouviram falar? Isso eu pode ter uma variação nos nomes que o pessoal conhece, tá? Mas o RTO é o tempo que um backup leva para ser recuperado. Se eu aceito, por exemplo, eu aceito o tempo que esse backup leva para ser recuperado. Isso aí, Marco. Tempo e ponto, isso aí.
né? Então, o meu cliente aceita ficar, sei lá, 24 horas esperando um backup ser restaurado? Ele aguenta ficar uma semana esperando um backup ser restaurado? Daqui a pouco são dezenas, dezenas ou até, quem sabe, milhares de gigabytes ou máquinas virtuais que vão demorar um bom tempo, né? É isso aí. Banco de dados é, banco de dados é essencial fazer teste. Bem que o Neureno está levantando aí a questão que pode acontecer do log tá ok e as tabelas estarem com problema, realmente. Então é sempre bom ter esse teste, né? Então, voltando ali para o RTO, é o tempo que o meu cliente, eu como cliente, ou eu como, ou a minha empresa, ela suporta ficar, sei lá, um backup rápido 2 horas, tá? 2 horas sem para restaurar um backup. Suporta? Suporta, ótimo, backup rápido, legal, bacana. E a minha empresa é maior, eu tenho, sei lá, dezenas de máquinas virtuais e quanto tempo isso leva para restaurar tudo isso, né? A gente tem um plano de restauração, a gente sabe quanto tempo em média vai levar tudo isso. Então daqui a pouco eu tenho um RTO aí de uma semana. Minha empresa suporta ficar uma semana sem ter o sistema funcionando, né? Suporta, não suporta? Como é que a gente pode fazer para melhorar? Será que o backup é a única solução nesse meu problema? Não tem uma solução melhor que eu possa pelo menos manter a minha empresa funcionando e tenha um backup lá para eventuais restaurações que não sejam uma recuperação total de desastre, né? A gente vai ver também, por isso que dentro do Azure ele trata as duas coisas junto, tá? O backup e o site recover, que seria uma solução já para esse tipo de cenário. O RPO é o Recovery Point Objective, né? Então, o quão antigo meu backup pode ser? Tá? Eu tenho aqui, por exemplo, um backup, eu preciso restaurar um backup de um banco de dados de um cliente e o quanto que esse cliente admite perder, de ter essa perda de tempo, esse gap de tempo aí entre o meu backup, um backup e outro, por exemplo, né? Então, eu consigo ter um backup do banco de dados por dia? Um backup é suficiente? Então, quer dizer, se o meu cliente perder a base às 6 horas da tarde, quando todo mundo indo embora, ele suporta perder o dia inteiro de trabalho? Tem isso também. Então, não suporta perder o dia inteiro. Então, eu tenho que pensar numa estratégia de manter mais de um backup por dia, né? Mais de um backup agendado por dia, fazer vários pontos de recuperação no dia. Se alguém tiver dúvida, aí, pessoal, ou tiver algum comentário, por favor, eu estou conseguindo acompanhar bem tranquilo hoje aqui. Fiquem à vontade aí, tá? E o outro ponto que eu comentei, que é a retenção, né? Então, o quanto que eu vou reter esse meu backup? Por quanto tempo eu vou reter? Aí vai muito, é uma questão de compliance de cada negócio, tá? Eu tenho, por exemplo, eu tenho um cliente que é da área, alguns clientes da área da saúde, mas um em específico, né, ele precisa manter imagens de exames armazenados por muito tempo. Então a gente sabe que em questão de legislação, hoje eles pedem para manter pelo menos 20 anos de backup. Então imagina como é que a gente vai manter 20 anos de backup íntegro dentro de um HD armazenado, de uma fita, de alguma coisa. Então esse cenário aí é loucura tentar manter local, né? A gente tem que partir já para uma solução em nuvem que a gente consegue expandir armazenamento o quanto for necessário, conforme for precisando mais, a gente vai utilizando e pagando só pelo uso, né? Então, normalmente, clientes que não têm essa exigência de compliance, de conformidade, de manter um backup mais por muito tempo, comumente a gente mantém, eu mantenho, em alguns casos, alguns dias, o backup diário, de repente 1 ou 2 semanas e um por mês, quem sabe, durante 6 meses, ou um backup anual, para ter um ponto de recuperação mais antigo, caso seja necessário por algum motivo. Mas, tirando exceções de compliance, né, então a gente tem que manter pelo menos aí, eu particularmente mantenho alguns dias, né, pode ser até 30 dias, um backup diário, e de repente 6 meses, um mensal, né, então a cada mês tem uma cópia mensal também. Beleza? Acho que pegamos essa parte de mais teórico aí. Tem mais uma coisinha que eu anotei aqui, deixa eu ver, para não esquecer de falar.
né? Diferenças, tá? Naquele cenário que eu falei, o primeiro cenário do RTO, o que que a gente pode fazer para não depender só de um restore de backup num caso de desastre? Ah, pegou fogo meu data center, eu preciso voltar. Estou falando isso tudo local, né? A gente está levando tudo isso do local e vendo o que a gente pode fazer para melhorar o ambiente local, sem pensar em ir para a nuvem ainda. Tá? A gente vai botar só um arquivo de backup lá na nuvem que a gente pode fazer, né? Então, essas soluções de backups normalmente são as mais baratas e a gente consegue mostrar o valor muito rápido em caso de necessidade para nossos clientes ou nossas empresas, né? Bom, então a gente tem dois cenários no Azure Backup e o Azure Site Recover. O Azure Backup, o RTO dele, ele é curto ou médio. Tá? Então, o restore dele pode ser um restore curto, médio e em alguns casos, quando for um volume muito grande de dados, é um RTO longo também, né? Que pode levar alguns dias para ser restaurado. O RPO dele, a gente consegue manter por muito tempo e a retenção também, muito longa. A gente consegue ter uh, muitos pontos de recuperação. A gente define, depois a gente vai dar uma olhadinha lá, a gente consegue definir ali uma retenção absurdamente alta. É o que eu uso de retenção nesse meu cliente que exige um compliance de retenção um pouquinho maior. Então a gente consegue fazer essa jogada bem bacana. Em contrapartida ao Azure Backup, temos o Azure Site Recover, que aí sim, o RTO dele é mínimo, o RPO também é mínimo e a retenção também é mínima, tá? Então, Site Recover não é backup. Site Recover é a recuperação de desastres. Eu não tenho por que manter vários pontos de recuperação no meu Site Recover, porque eu não vou querer perder. Se eu tenho essa solução de Site Recover, eu não vou querer perder um dia, dois de trabalho para voltar um ambiente na nuvem, né? Eu quero perder, sei lá, uma hora, 5 minutos, 10 minutos, enfim, depende do nosso link que nós temos. A gente vai ter esse gap de perda muito baixo, tá? Muito, muito curtinho. Em alguns casos tem que ser praticamente online os dois cenários, tá? E agora mais um detalhe que eu anotei aqui, que é os limites do Azure Backup, né? Temos alguns limites do Azure Backup que a gente consegue fazer retenção diária, semanal, mensal e anual. Em alguns formatos, principalmente de IaaS e file share do Azure, eu consigo limitar somente um recovery point por dia. Então, se tiver uma máquina virtual no Azure, eu vou ter um ponto de recuperação por dia nessa VM. Caso eu não suporte isso, eu não tenho como manter só um backup por dia, eu vou ter que pensar numa solução de site recovery nesse caso. Já o Azure, o agente do Azure que eu vou baixar e instalar no meu servidor, na minha máquina, no meu ambiente, que é muito parecido com o Windows Backup Server que a gente usava antigamente, né, nas versões mais antigas aí do Windows, é muito parecido. Quem se lembra e vai ver o agente vai ver que é muito parecido, é a mesma coisa praticamente. A gente consegue fazer um agendamento de 3 backups por dia. Tá? Então a gente consegue ter 3 recovery points por dia. E como todos os backups e ferramentas da Microsoft, né, essa parte de backup, para garantir integridade e tudo mais, ele utiliza sempre o VSS para fazer os backups, né, o Volume Shadow Copy. Né? Por quê? Porque a gente consegue prevenir arquivos que estão bloqueados. O meu usuário está utilizando um arquivo lá e eu quero fazer backup daquele cara. Como é que eu vou fazer se ele está usando? Em algumas ferramentas, hoje nem tanto, tá? Mas antigamente tinha esse problema de o pessoal não conseguir fazer. Então, o usuário está com o arquivo aberto, não vai fazer backup porque está bloqueado. Então, com as ferramentas da Microsoft ali, com Azure Backup, a gente consegue fazer sem problema nenhum. Ele evita arquivos bloqueados ou inacessíveis, ele ajuda com inconsistências de arquivo também, e ele evita a interrupção de serviços. Tá? Então, quem é um pouco mais antigo aí na área da TI, nessa nossa área aí, lembra que há um tempo atrás aí, para fazer backup tinha que rodar
um pré-script do backup para parar alguns serviços. Depois que rodou o backup, rodar um script pós-backup para subir esses serviços de novo. Tinha um tempo de um downtime em alguns serviços que não permitiam essa cópia. Agora com o VSS, né, faz um bom tempo já que foi solucionado esse problema para a gente, né? Bom, então acho que eu falei, dei um overview do que é o serviço do, falando um pouquinho do backup, né, para dar para pelo menos ter da onde partir daqui para frente. E eu vou mostrar aqui minha tela, vamos dar uma olhadinha na documentação e dar uma brincada aí no backup, fazer algumas coisas e ver algumas configurações, beleza? Bora lá. Então aqui, pessoal, documentação na Microsoft sempre, né? Eu venho aqui para achar o backup, eu vou vir aqui em produtos e vou procurar o que que é o backup, tá? Vamos ver, ele deve ser, será que é segurança? Vamos ver. Não é segurança. Tá, então deve ser armazenamento. Aqui, ó, armazenamento. Ah, eu vou vir aqui. Aqui eu já tenho uma apresentação inicial do produto, né? Então ele mostra aqui o que a gente, tudo que ele vai fazer, ele vai simplificar a proteção dos dados contra ransomwares e toda a parte de proteção dos dados que a gente precisa, né? Então vai ter ele permite também aqui uma coisa bacana, backup local e no Azure, então eu posso ter um NAS, um storage, alguma coisa que eu posso jogar o meu backup local para um backup quente, assim, eu preciso ter um backup do meu file server, eu quero um backup quente, eu preciso restaurar arquivos rapidamente, meu usuário perdeu o arquivo e eu quero restaurar rapidinho, sem preocupar muito com nuvem, que normalmente a retenção é bem menor, é só para a gente ter um backup mais rápido de restaurar, eu consigo pôr local e jogar ele para a nuvem depois também. Aqui, como eu falei, a consistência de aplicativos, que ele utiliza o VSS e o VS Freeze do Linux também. Aqui é uma coisa bacana, o agente só funciona em Windows, porém a máquina virtual Linux é feito backup normalmente e é possível restaurar um arquivo dentro do backup do Linux lá através de um script bem fácil de restaurar também, tá? Bem fácil, assim, perto de outras ferramentas ela é bem simples. Ele fala um pouco da segurança, gerenciamento em nuvem, aquele gerenciamento e proteção que a gente precisa, né? Tem um videozinho aqui, ele fala algumas coisas de backup, redução de custos, que é bem importante, tá? Hoje, para ter um backup com um volume de dados um pouquinho maior, a gente vai ter que fazer um planejamento, um investimento para pegar tudo que eu vou pelo menos provisionar um backup para mais de um ano, né? Então eu vou pegar aqui, sei lá, 3 anos eu vou provisionar. Então tem que comprar disco ou fita ou tem que comprar muita coisa para fazer backup local. Na nuvem não, né? A gente sabe das vantagens da nuvem, a gente vem falando isso há várias, acho que não é uma grande novidade saber que dentro do Azure, eu venho falando aqui semanalmente praticamente que a gente paga pelo uso sempre, né? Então conforme eu preciso, eu vou pagando, e se minha empresa crescer, se eu tiver mais backup, vai aumentar o custo lá conforme eu vou precisando. Eu não preciso de um investimento alto logo de cara, né, para fazer uma aquisição de storage, armazenamento e tudo mais. Bom, beleza. Aqui é a apresentação inicial, um pouquinho do que eu falei até agora, e a gente precisa da documentação disso também, tá? Então, eu vou vir aqui em documentação, armazenamento, vamos procurar aqui, a gente já aprendeu, né, que é. Vamos procurar aqui, serviço de backup. Vamos lá. Então aqui a documentação do serviço de backup tem tudo. É muito completa a documentação da Microsoft de backup é muito completa também. Com muito exemplo, muita forma de fazer. Aqui tem a visão geral, tá? A gente tem aqui tutoriais de como fazer backup de várias VMs do Azure, várias VMs locais, backup de SQL, backup de tudo que a gente pode imaginar. Tem aqui as formas de fazer, exemplos, conceitos. Cara, é muito bacana essa documentação. Tá? Eu sempre que eu preciso estudar para algum projeto, alguma certificação ou qualquer coisa alguma novidade, eu sempre procuro a documentação para garantir que eu estou com o material mais completo e atualizado possível. Tá? Mas então aqui fala algumas coisinhas. Vamos lá para o portal do Azure, tá? Botar um pouco de prática aí nessa live de hoje.
Vamos lá no nosso portal do Azure. Eu criei aqui um resource group aqui, deixei só um storage account criado aqui dentro com alguns arquivos. Deixa eu fazer um testezinho rápido, tá? E se sobrar um tempinho, a gente faz aqui uma instalação de um agente também. Primeira coisa, vamos provisionar esse nosso backup, tá? Eu vim aqui, ou venho aqui em cima, tá? Que é uma forma mais fácil de utilizar, né? Para o backup. Então aqui, ó, backup e site recover na marketplace, ó. Eu vou criar direto aqui ele. Vamos criar dentro do meu RG Backup, vamos dar um nome para ele aqui. BKP Cooperate, vamos lá. Isto S, aqui eu vou definir a região que eu vou criar. E vou mandar criar, bem simples a criação, tá? Aqui eu boto o nome do meu cofre, né, do meu vault. E se eu quiser botar tag, se não, só dou um review create e está criado o meu serviço de backup. Uma coisa bacana que a gente tem que observar sempre, tá? Por padrão, ele até avisa que, eu acho que é aqui, ó. Ele até avisa que por padrão, a configuração do meu backup, ele vem com gel redundância e vem com esse soft delete habilitado, ó. Tá? Então, o que que é a gel redundância? Quando a gente tem o arquivo, os dados que a gente vai fazer o backup, distribuído em mais de uma região do Azure. Isso quer dizer mais caro, né? Então, é mais proteção. A gente vai ter mais proteção porque nossos dados vão estar em dois lugares diferentes dentro do data center do Azure. Isso leva o mesmo conceito da redundância local, né, que a gente tem três cópias dos nossos dados dentro do mesmo data center e ele vem configurado padrão com georredundância, ou seja, eu tenho três cópias no meu data center em uma região e tenho mais três cópias em outro data center em outra região. Então é muita segurança, porém o custo é elevado, eleva um pouquinho, praticamente dobra o custo de armazenamento, tá? É um recurso rápido de criar, tá? Vamos dar uma olhadinha se ele já aparece lá para nós. O portal tá com um delay aqui para criar, agora criou rapidinho. Tá? E o soft delete que eu comentei antes também que ele avisa aí, é o seguinte, eu tô aqui, fiz os backups, tá? Um monte de gente trabalhando, fez backup, vai um estagiário sênior lá e acaba deletando o nosso backup. E aí, pô, deletar backup, eu perdi dados, eu perdi informação, perdi consistência, perdi. Cara, posso arrumar um problema bem grande de deletar um backup, né? Com o soft delete habilitado, ele cria como se fosse uma lixeira do backup. Então eu vou lá, deleto, e ele vai para uma outra área que fica lá por mais 14 dias, se eu não me engano, a gente vai dar uma olhadinha depois, se não me engano é 14 dias. Fica lá por mais 14 dias, onde eu posso recuperar esse cara ainda. Então, aumenta um pouco mais a segurança. Tá? Então aqui eu já estou no meu recurso de backup, né? Vamos dar uma olhadinha aqui que ele nos oferece aqui. A gente vai olhar aqui nessa blade aqui sempre, né? E a gente pode ver que temos aqui site recover também, ó. Então tem backup e tem site recovery, que é o que a gente comentou, que é uma outra forma de fazer de garantir a nossa integridade de dados e o nosso ambiente funcionando 100% do tempo. Como que eu faço? Primeira coisa que eu tenho que pensar é se eu vou manter essa minha armazenamento gel-redundante. Tá? Se eu não quiser manter isso, se a empresa aceita ter o dado em um local só, ou se ela exige isso, tá? Muitas empresas vão ter alguma questão de compliance de não poder levar o dado para fora do país de origem. Então eu não posso ter uma cópia no Brasil e uma cópia nos Estados Unidos, tem que ter só no Brasil, ou só na Alemanha, ou só, enfim. Existem empresas que precisam desse compliance e existem legislações que não permitem também. Tá? Então a gente vai vir aqui em propriedades e lógico além do custo, né?
que, que o custo hoje, a gente sabe que o dólar não está barato, então a gente tem que pensar muito bem no custo também. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui em Backup, em Propriedades, melhor dizendo, e aqui em Backup Configurations. Se eu vier em Update, eu tenho a opção aqui do tipo de replicação que eu vou utilizar. Uma dica, uma pequena dica aqui, uma pequena paradinha. Eu preciso trocar isso, se eu for trocar, eu preciso trocar isso antes de iniciar qualquer backup. Depois que eu fizer um backup, eu não faço mais essa alteração. Aí ele fica bloqueado para alterar, não consigo mais mexer. Então eu vou vir aqui trocar para redundância local. No meu caso aqui eu não preciso de redundância georredundante, né? Aqui, caso eu deixe como georredundante, eu consigo habilitar se eu poderia fazer uma recuperação entre regiões. Então eu faço o backup na minha VM em um local e eu preciso restaurá-la em outro local. Se eu posso ou se eu não posso fazer. Eu venho aqui e habilito ou desabilito a função. Tá? Vou deixar como local somente, vou salvar. Próxima opção é aquele detalhe do soft delete que eu comentei. Assim como no nosso storage account lá eu tenho a opção de soft delete, aqui também eu vou ter. Se não me engano é aqui, isso aí, ó. Soft delete para máquinas virtuais do Azure. Eu posso vir aqui e desabilitar para não ter esse soft delete. Se alguém vier aqui e deletar meu backup, vai deletar mesmo e acabou, morreu e ninguém mais consegue voltar. Se eu habilitar, eu consigo ter 14 dias. Eu não tenho certeza se é 14 dias, mas eu acho que é assim. Aqui, ó. Ele diz aqui, ó, 14 dias. A retenção por deleção de backup de data, o backup. Uh, informações do backup é retido por mais 14 dias depois da operação ser deletada. Beleza? Vamos lá. Mais coisa, vamos ver. O tempo é curto hoje, tá, pessoal? Queria dar essa nivelada antes pra gente fazer, então vou ter que dar uma corridinha aqui com o assunto, tá? Políticas. Vamos ver o que eu posso fazer backup antes de fazer políticas, tá? Vem aqui em backup. Aqui como iniciar, vem aqui seleciono backup. E qual workload eu quero fazer backup? Onde meu workload está rodando? Eu tenho um workload no Azure, Azure Stack, que é aquele Azure que é um hardware que a gente bota on-premises lá, que traz a nuvem para dentro da nossa empresa, ou on-premises, tá? Três opções, uma por uma aqui, de repente Azure Stack a gente nem não vai ter diferença aqui, não vai ter muita diferença. Então vamos lá no Azure e ver o que eu consigo fazer backup direto do Azure. Primeira coisa, máquinas virtuais, né? Obviamente, primeira coisa que a gente vai fazer backup de máquina virtual. SQL Server, dentro de máquina virtual. File Share e o SAP HANA dentro de máquina virtual do Azure. Tá? São essas opções que eu tenho. Claro, quando eu falo que não, a gente vê que é estranho não ter um backup de SQL aqui, é estranho não ter um backup do serviço. É estranho porque a plataforma lá a gente já consegue, que já configurou uma database dentro do Azure, pode ser ela SQL, MySQL, o que for, tem lá a opção de retenção de dados, tá? Faz o snapshotzinho lá com retenção lá dentro do próprio serviço de backup de banco de dados. Tá? Então aqui, por exemplo, a máquina virtual, eu vim aqui, clicar em backup, configurar a máquina virtual, enfim, e agendar o backup, escolher retenção, e ok, está funcionando. Vai fazer o backup sempre na hora agendada. Agora o bacana é no on-premises. No on-premises a gente tem tudo isso de opções aqui para fazer backup. É bastante coisa, com bastante agentes, até para VMware. Então aqui tem algumas diferenças, tá? Dentro do backup on-premises a gente vai ter arquivos e pastas, vai ter o Hyper-V, vai ter SQL Server, SharePoint, Exchange, System State. Se eu escolher a opção de arquivos e pastas,
E eu vou baixar aquele agentezinho que eu comentei, que parece muito com o nosso backup do Windows Server lá atrás, que a gente usava lá no 2008, 2003, 2012, tinha também o Windows Server Backup. Ele é muito parecido, é um agente, a gente vai baixar, instalar ele, configurar as pastas, escolher retenção, bem perto daquilo que a gente fazia antigamente com o Server Backup. Caso eu escolha um Hyper-V, fazer uma backup de máquinas virtuais Hyper-V, VMware ou até mesmo System State, o Bare Metal aí, eu vou ter que ter um servidor dedicado para o backup. Tá? Ou seja, vou baixar aqui um arquivão enorme, vou fazer uma instalação. É um software diferente, ele lembra muito, a interface é muito parecida com a interface do DPM do System Center. Tá? Quem usou o DPM, quem usou o System Center já, e instala o Azure Server Backup, vê que é praticamente a mesma interface. E aí sim, eu vou através de um servidor, eu vou instalar agentes em outros servidores que aí sim vão fazer o backup através de agentes e o servidor para gerenciar tudo. Beleza? Uh, System Center assim, é muito perto do System Center. É difícil falar muito do System Center porque são ambientes muito grandes que tem o System Center porque ele é muito caro. Então a gente consegue pegar o DPM e trazer ele ah, uma parte do DPM para dentro do nosso ambiente com um preço bem bacana aí para fazer backup de nossas máquinas virtuais ou arquivos, enfim, tudo que a gente precisa. Belezinha? Vamos tentar dar um pulo aqui agora nas políticas de backup, tá? Aqui. Então aqui eu já tenho algumas políticas criadas por padrão. Tá? Eu posso vir aqui e criar uma política nova. Vamos fazer isso agora. E eu vou escolher para que tipo de backup eu vou criar uma política, tá? Eu vou criar aqui, por enquanto, do File Shell, do Virtual Machine mesmo, máquina virtual. Eu vou dar um nome para minha política, eu vou escolher frequência, hora, time zone. Né? Então, se a minha empresa tem uma filial fora do Brasil, que está ou dentro do Brasil, mas em outro fuso horário, a gente consegue vir aqui e definir o fuso horário bem certinho que a gente precisa fazer o backup. Ou usar o horário universal aqui, né? Eu consigo fazer neste formato aqui, backup diário e semanal. Do backup diário eu venho aqui e escolho quantas retenções eu vou precisar. Diário, tá? O Instant Restore. Vou botar aqui, sei lá, 5 dias. Aqui no meu x aqui ele vai dizer as informações que eu preciso, no meu informação. E aqui eu não consigo mexer muito, ó. Em retenção, aqui eu não consigo tirar a retenção por dias aqui. Aqui eu consigo, mas aqui não, porque eu preciso ter alguns dias de retenção. Aqui é só um Instant Recovery Snapshot, tá? Uma coisa um pouquinho mais direta, recuperação mais rápida. Aqui já é um backup mais completo, que eu consigo fazer o restore dele, tá? Já vem com por padrão aqui 180 dias, vamos botar 30 dias aqui. E se eu quiser manter mais retenção, eu venho aqui, por exemplo, semanal. Então, eu vou fazer um backup aqui toda segunda, vou manter por 12 semanas. Aí isso não me serve só, então tem que botar mais coisa. Vou botar aqui mensal. Posso escolher se vai ser baseado por semana ou por dia. Então, na primeira segunda, no primeiro domingo de cada mês, no primeiro terça, sei lá, no primeiro sábado de todo mês, ou no último, que deve ter também, ó. Então tem várias opções aqui. Eu vou manter um backup do primeiro sábado de todo mês por 60 meses. Ah, mas a minha empresa precisa mais retenção ainda. Bom, então a gente vem aqui, ó, retenção por ano também, e por dia ou por semana. Todo mês de janeiro, na primeira semana, aqui na primeira segunda, eu vou manter esse backup por 10 anos.
ou 20 anos aqui. Não sei nem se deixa por 20 anos, acho que ele deixa. Por 20 anos. E aqui eu vou criar a minha política, tá? Não botei nome para ela, por isso que ele não vai criar. Então, aqui toda a definição de política, como eu comentei aqui, a gente consegue fazer um backup por dia só na máquina virtual. A gente não consegue botar mais que um backup por dia, um ponto de recuperação por dia. Dentro do file share é a mesma coisa, exatamente igual. A gente vai ter alguma mudança se a gente conseguir baixar o nosso agente ali. Vamos ver se eu consigo baixar. Vamos ver rapidinho, acho que dá tempo. Vamos ver aqui. Vamos escolher aqui local, vamos botar aqui. Aqui ele vai mandar eu baixar o agente, ó. Então vamos lá. Ele vai mandar baixar o agente para poder instalar ele aqui na minha máquina. Espero que ele não demore muito. Instalação padrão Microsoft, tá? Next, 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 finish. Instalou, vamos lá. Depois de instalado, eu tenho que registrar ele, né? Então, eu vou vir aqui. Primeiro passo, instalar o agente. Segundo passo, pegar minhas credenciais, né? Que expiram em 2 dias. Vou marcar aqui que eu já fiz o download, já baixei o meu agente e vou baixar minha chave, né? E aqui ele pede as credenciais, o voucher de credenciais. Vou vir aqui no meu download. Está aqui minha credencial do meu voucher de backup. Vou avançar, ele vai gerar aqui uma chave, tá? Tô fazendo rapidinho para nós dar uma acelerada aqui, tá, pessoal? Mas é importante fazer com cautela e guardar essa chave aqui em um local seguro, tá? Que a gente vai precisar em algum momento. O que que está dizendo aqui? Ele não me deixa gravar. Beleza, tá dizendo aqui que ele sugere salvar essa senha dentro do Azure Key Vault, que é um outro serviço do Azure bem bacana para gerenciar chaves, tá? A gente consegue gerenciar uh, bastante coisa de credenciais, de chaves de acesso, porque caso a gente precise uma hora, essa máquina que eu tenho aqui morreu e eu preciso entrar nesse vault, eu vou precisar desse arquivo com essa chave para poder liberar o meu acesso, né? Vamos ver se ele vai conseguir registrar, se ele não vai demorar muito para registrar. Feito. E essa aí é a cara do nosso Azure Backup, né? Do agente do backup. Então, como eu comentei, muito parecida, a mesma interface praticamente do nosso server backup lá atrás, lá que a gente usava há algum tempo. Então, criar um backup, vamos vir aqui, já registrei servidor, fiz tudo que tinha que fazer. Vou vir aqui, criar um backup. Vou definir os itens que eu vou fazer backup, tá? Vou colocar, posso pôr um system state aqui também. Vou vir aqui e colocar qualquer pasta aqui, só para a gente poder avançar. Botei uma pasta qualquer, avancei.
E aqui é nosso agendamento, né? Quando que eu vou executar, se é diário, semanal, toda semana. E aqui eu posso marcar os meus 3 agendamentos que eu comentei antes, tá? Posso marcar um, sei lá, antes de começar o horário comercial, aqui às 7 horas da manhã. Posso marcar um outro aqui ao meio-dia e mais um backup aqui às 18 horas ou às 17, enfim, para eu ter 3 backups diários. Então aqui eu seleciono quantos backups eu vou realizar por dia, limitado a 3 no máximo por dia. Vou avançar, aqui é questão de retenção, então retenção diária, eu vou escolher a definição, a retenção que atende às necessidades da minha empresa. Retenção semanal, mesma coisa, tá? Se quiser modificar aqui, eu vou escolher um dia da semana que ele vai fazer backup, por quanto tempo ele vai manter. Mensal e anual, mesma coisa. Não quero retenção semanal nem anual, desmarco tudo aqui, avanço. E aqui eu tenho algumas opções, né? Se eu vou fazer o backup todo pela internet ou se eu vou utilizar alguma forma offline de mandar meus arquivos para o Azure, tá? A gente tem algumas formas, uma delas é o Azure Databox e outra é transferindo usando próprios discos, que a gente consegue abrir através de um recurso da Microsoft, do Azure, para mandar discos para eles e eles colocam o backup inicial, quando for muito grande, num vault lá para a gente, tá? Toda transferência online e aqui eu dou um finalizar e eu crio um backup. Beleza? Fiz rapidinho essa última parte aqui. Uh, claro que eu vou fazer mais, mais lives falando de backup, né? Pretendo fazer essa série aí de lives de backup, então eu vou fazer isso com mais calma numa próxima. Resolvi mostrar hoje só para ter um exemplo prático aqui de configuração de backup rapidinho. Vou aprofundar mais nas próximas lives. Pessoal, meu tempo está se estourando já passou dos 40 minutos de live aí, então não quero prender muito vocês aí nessa sexta-feira aí. Agradeço a todos que ficaram aí comigo até agora. Tá? Sexta-feira eu sei que é cansativo, que é complicado sexta-feira. Agradeço a todos que ficaram comigo até agora. E próxima semana eu volto no mesmo dia e mesmo horário para falar mais um pouquinho sobre algum outro recurso do Azure. Beleza? Mais uma vez agradeço, pessoal. Um abraço. Valeu, Luizio. Um abraço pra galera aí. Até mais. Tchau, tchau.